Está começando agora o podcast número 1 dos profissionais da saúde, Jaleco Roxo. O Jaleco Roxo é o podcast oficial da BAMS, mais que uma agência. Acompanhe a BAMS nas redes sociais, @bams.oficial. Vamos começar 2026, numa pegada nova aqui no Jaleco Roxo Podcast. Eu já estou aqui com o Dr. Jonatas, o homem dos dados. Tamo junto. E aí, galera, beleza? Nosso aqui na BAMS. E aí eu começo com um assunto quente esse ano, não tinha assunto melhor para começar. E a pergunta que eu lanço é: você já sentiu que trabalha mais, faz mais plantões, atende mais paciente, faz mais procedimento, mas no final do mês o din-din rende menos? Só tem essa sensação, Dr. Jonatas? Demais, cara. Nossa. Será só impressão ou os dados confirmam isso? Não, isso aí tem dados. Então hoje nós vamos falar de algo bem sensível, mas necessário, que é a renda do médico brasileiro, o poder de compra ao longo dos últimos 10 anos, e a gente vai brincar aqui de projetar os números para 2035. Essa conversa aqui não tem nada de ideológica, era basicamente baseada em dados oficiais que a gente pegou aí da Receita Federal, Demografia Médica, e assim se segue. Bom, antes de mais nada aí, quem curte o conteúdo, nos sigam aí nas redes sociais, aqui no Spotify, dá o like, nos avalie, e se não gostar, beleza, vai pro concorrente. Então vamos lá. Doutor João, primeira pergunta. O médico ainda é rico no Brasil? E defenda o seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, o médico como classe única não existe mais. Ele foi separado. Então, existem médicos ricos, existem médicos que viraram força de trabalho, proletário. Esses não são ricos. Eles trabalham para pagar a dívida do FIES, pagar as contas, pagar as necessidades da família. Existe uma segunda classe de médicos, mais rara, mas ainda que mantém o jeito artesão de fazer medicina. Geralmente são especialistas que conseguiram encontrar seu nicho, já se estabeleceram como referência na sua especialidade, e esses têm autonomia, poder de barganha para poder valorizar o trabalho de acordo com sua raridade. Mas quem não está nessa classe não é rico, é trabalhador. Assim, antes eu percebo o seguinte, mexendo muito com residente nos últimos quase 20 anos, e muito sócio, trabalhando muito, o que eu vejo é que muito médico, colega, acha que é rico. Isso Acho aí que é. Isso aí, e eu acho que é um erro muito comum pro doutor que está começando. Carrão, blazer caro, roupa cara, sapato Sem caro. dúvida isso. Residente comprando carrão? Vejo. Talvez menos. Diminuiu muito, né? Diminuiu. Residente não consegue mais financiar um carro caro hoje com um salário de residente. Eu lembro uma vez. Isso tem muito tempo. Tinha um residente que ele tinha uma caminhonete. Zero. Uau. E tinha um doutor antigo, já estava em final de carreira, e ele era organizado, um doutor que tinha posses, tinha dinheiro e tudo. E ele chegou assim, parou o menino era R1. Menino, mas não pode um negócio desse, ué. Você acabou de começar e você tem um carro melhor que eu, mais caro e melhor que o meu, que já estou aposentando. Que isso, tá maluco. Mas era isso que... você tem razão, talvez no começo eu via mais, assim. Eu já vi residente com carrão, e ele, evidentemente, financiado, e pegando empréstimo para pagar o financiamento do carro. Isso aí, já vi, ele me contou, falei, mas rapaz, aí sentei e dei um conselho para ele. Mas assim, respondendo essa pergunta, o médico ainda é rico no Brasil. Se a gente pegar em números do que eu analisei, primeiro pegar por estados, o que foi declarado no último censo que teve, o último que a gente teve acesso em 2022. A declaração em média dos médicos daquele ano 2022, certo? Se a gente estratificar isso por estados, o estado vencedor foram os doutores, os colegas que estão lá em Roraima.
Os colegas que estão lá em Roraima no ano de 2022 declararam que ganharam R$50 mil por mês. Então isso declarado e lógico, evidente, uma média dos médicos de Roraima. Depois vem Distrito Federal com R$44.600 depois Amapá com R$42.400. Se a gente pega o fim de linha, os que declaram menos em 2022 são os doutores do Maranhão, 29.900, Bahia, 31.300 e Paraíba, 32.000. Então, a gente pegando assim, isso. Então, a média do Brasil era 36. A média do Brasil em 2022, 36.818, segundo a demografia médica. Então, assim, se a gente pegar as profissões que estão lá para a Receita Federal e pegar os top 6, ou seja, das 6 profissões mais bem pagas, em média, em 2022, declaradas, o médico está entre as 6. A gente é o 6º lugar, com a renda média de R$36.800 por mês. O primeiro, adivinha, eu já suspeitava, titular de cartório. O titular de cartório ganha em média 159.900 declarado na Receita Federal. Porção. Depois vem membro do Poder Judiciário, com 69.700. Depois vem membro do Ministério Público, com 68.900. Depois vem o diplomata, com 48.700. E depois o defensor público e consultor jurídico, com 38.100. Aí vem o doutor médico, com 36.800. Então, nós estamos ali no top 6 das profissões do que foi declarado dentro da Receita Federal. Em média. Em média. Quando a gente pega num cenário do Brasil, pasme, 77% da população brasileira vive com menos de R$4.000. Então, segundo o IBGE, 77% dos brasileiros ganham menos de R$4.000. Se a gente subir para 7, dá 88%. Então, 88%, assim, pegando ali o médico que tem uma renda declarada de 36 mil em média e R$800, e pegando o Brasil, que vende-se que a gente é um país classe média, não, a gente é um país bem achatado, onde esse dado, 77% das pessoas ganham menos de 4 mil. Talvez, nesse cenário comparativo com a população, a gente é considerado aí, segundo o IBGE, uma alta renda. Mas eu acho que isso é um erro estatístico. É uma análise incorreta feita pelo IBGE do demográfico. Como a gente está lidando com a população assimétrica, ou seja, com muitos desvios padrões, ou seja, pessoas dentro da medicina que estão ganhando ali 6, 7 dígitos, você deforma o gráfico, de forma que o valor da média diminui a sua potência de leitura, entendeu? Nessas situações, nesse tipo de amostra, em que você tem outliers muito longe e pessoas muito achatadas aqui no início, a mediana é um valor melhor, que eles não dão. Eles não falam a mediana do ganho médico. Ou seja, você pega a média, né? Quem que você engana? Quem está entrando na faculdade. Porque ele acha que ele vai ganhar isso aí, comparado com a população. Mas, na verdade, isso é um valor de média, e não é um valor de mediana. Ou seja, não é mais pessoa, mais médico então, ganham esse exato. valor. Então, se você lê essa amostra com o rabo comprido, uma amostra dessa, com a média, você engana quem acha com a expectativa de que, vou ganhar por aí, se eu fizer o que está todo mundo fazendo. E não é isso que vai acontecer. Se você fizer tudo que está todo mundo fazendo, você vai parar na mediana, que está completamente distorcida para frente por causa dos outliers, caras que estão ganhando 6 dígitos, 7 dígitos, entendeu? Ele arrasta a média, né? Ele arrasta a média lá para frente, mesmo sendo poucos. E aí isso faz com que quem entre no mercado entre com a expectativa de média, mas ele deveria entrar com a expectativa da mediana, entendeu? É a mesma coisa de você pegar a altura pegar a altura de árvores, aí tem 100 árvores. 99 tem a altura normal ali, entre 3 metros. A última árvore tem 1 quilômetro de altura. A média vai estar toda distorcida. Você vai olhar para uma floresta imaginando pelos números e fala, nossa, eu imagino um monte de árvores ali com 5 metros de altura. Quando você vai ver, é um monte de árvore petitinha e uma árvore gigante com 1 quilômetro de altura. Completamente diferente a imagem do que você esperava. Talvez fique até um desafio pra gente, hein? Ver se a gente conseguir chegar nessa mediana, né? Se a gente tivesse esses dados crus, só que é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se eles conseguissem dar pra gente a tabela, médico a médico, tudo anonimizado, né? Sem os nomes dos médicos,
Aí a gente poderia fazer contas reais, tudo geográfico e tal, mas o IBGE não fornece esses dados pra gente. Fica aí com o pessoal da USP, né? Porque esses dados são da demografia médica. Tinha que ser um dado de mediana. Eu acho que se eles entregassem esse dado, ia ser assustador. É bem mais baixo que a média, na minha opinião. Porque, assim, fica esse negócio, né? Porque às vezes a gente vai entrar nisso, porque senão fica uma discussão velada, né? Fala assim, pô, doutor, você vai ficar reclamando do que você ganha, sendo que 77% da população vive com menos de 4 mil, quase vive menos do que 10 vezes do que você ganha quase. É verdade, só que por outro lado também, o custo fixo do médico que trabalha dando plantão é alto. Ele tem um custo de transporte, tem um custo, às vezes, de alimentação, porque está sempre pedindo comida para poder se alimentar no hospital. Tem os custos de manutenção da empresa, porque alguns desses são pejotizados. Não sei, eu acho que tem muita coisa oculta aí, gastos, custos, e o fato de que o valor do plantão está diminuindo cada vez mais, a gente vai falar disso daqui a pouco. Não sei, eu não acho que é fácil fazer uma leitura sobre o poder de compra do médico hoje baseado na média declarada. Mas então, para a gente matar esse tópico, médico é rico ou não é? Sim ou não, para você? Eu acho que o médico é classe média alta. É isso, o médico. Também acho que eu vou com você. Assim, também a gente entraria em outras searas, definir o que é riqueza, o que é ser rico, mas o médico sim, em números absolutos, hoje pegando um corte, pegando agora, eu acho que ele, transversalmente, ele tem poder de comprar muita coisa. Ele viaja, ele compra. É uma leitura possível. Ele paga escola privada para os seus filhos, os filhos falam inglês, ele faz 2 viagens nacionais, às vezes tem uma viagem internacional por ano. Então, assim, eu também concordo. E, assim, pegando, assim, dados do IBGE, como que ele categoriza? Ele coloca, assim, entre 20 e 40 mil é alta renda. 2% da população só ganham entre 20 e 40 mil. E só 1% da população ganha mais que 40 mil. Então, por esse dado, o médico já não está no topo. Não é o rico o que está no topo. Ele é uma renda alta. Ele está ali que o IBGE caracteriza como entre 20 e 40 mil. Então, mais ou menos bate do que o IBGE nos enxerga. Então, vamos passar que esse é o que é o quente da discussão, né? O médico, a gente está ganhando menos ou mais? Se a gente pegar aí nos últimos 10 anos, você acha que o poder de compra aumentou, diminuiu, baseado em dados, num contexto geral? O poder de compra diminuiu. A gente tem um IPCA acumulado de 64,77%, e isso não se confirma de maneira nenhuma no honorário médico. A gente tem um congelamento completo da tabela do SUS, o médico está ganhando mesmo tanto, de décadas atrás. Não é? O valor por consulta, por procedimento realizado, por plantão, é o mesmo. Não teve um ajuste da tabela do SUS. Então, é muito claro isso para mim. O segundo ponto é que o valor do plantão não se dá só por uma tabela, mas se dá pela própria demanda. Demanda de médicos. Se você aumenta a oferta de médicos no mercado, você diminui o valor do plantão. Tem pessoas que estão chegando agora no mercado de trabalho, estão recebendo 10 anos depois um plantão que vale menos e não mais. É como se estivesse indo na contramão da inflação. Então está tendo inflação acumulada e o valor do plantão diminuindo. Quem é recém-formado sabe disso, quem quer dar plantão de clínica. Isso é especialmente grave nas regiões metropolitanas. A gente tem 77 regiões metropolitanas no Brasil. 30 delas concentram 50% da população do Brasil. A gente tem uma população por área de 25 habitantes por quilômetros quadrados no Brasil. São Paulo é 7.500. Então vai bater cabeça. Eles vão ficar batendo cabeça por plantão. Não tem como. A concentração de médicos por habitante no Brasil está alta. Eu não sei, eu acho que na verdade é isso mesmo. É uma dupla debilidade. No xadrez tem esse princípio, sabe? A dupla debilidade. Então se você está numa posição em que o material está igual, beleza, a gente tem 5 peões de cá, 5 peões de lá, nós dois temos um rei, um bispo, um cavalo, os dois têm um bispo e um cavalo, não tem mais damas. Como você vai avaliar como ganhar uma posição que está igual? É difícil ganhar, né? Porque está tudo 0-0, ninguém tem nada a mais. Se você conseguir criar duas debilidades, por exemplo, 2 peões fracos do lado de lá,
você consegue ganhar, mesmo sem a vantagem material que justifique. Não é uma questão de cálculo, é uma questão de estratégia. E eu acho que os médicos tiveram a medicina atacada mesmo. Sua prática técnica foi atacada nas duas frentes. Seu dinheiro vai valer menos e você vai ganhar menos do dinheiro que já vai valer menos. Assim, a minha resposta também em relação ao poder de compra baseado, isso não é achismo, tá, pessoal? É baseado em dados. Eu vou trazer os dados para vocês. Então, comparado nos últimos 10 anos, o médico ele perdeu o poder de compra real em dados. Então, se eu pegar o que foi declarado por um médico em 2012, trazendo para números reais de hoje, para ficar mais fácil a comparação, ou seja, colocou as variáveis que impactam nisso, inflação e tudo mais. Em 2012, o médico ganhava, em média, 39.742. Depois de 10 anos, 2022, 36.818. Eu peguei esse período porque é o período que teve acesso na declaração dos médicos. Ou seja, uma queda real de 7,4% nos últimos 10 anos. Então, é um fato, baseado em dados, que o médico perdeu o poder de compra. Ou seja, não, ele virou classe média baixa? Não. Ele, dentro da classe dele, comparado a um par seu, ele compra menos, ele sente mais no final do ano, ele tem que fazer contas para algumas coisas. A gente falou hoje eu estava lá no consultório, fui conversar com um colega do lado, falei, bom, falou, rapaz do céu, cara, porra, eu fui pagar aqui material didático para meus filhos, 4.500, mensalidade matrícula, mais 5.000 e pouco. Esse mês, agora que hoje, mais de 10 mil reais de educação para meus filhos, de matrícula associado a material didático. E isso hoje impacta muito no orçamento do médico. Então, coisas que anos atrás não era tanto assim. Aí eu vou trazer para números reais. Quando se compara o índice de correção, pegar um médico que está ancorado no plano de saúde, tabela CBHPM. Okay. A correção da CBHPM foi muito abaixo do índice especial. Foi bem abaixo. Então, se você está ancorado em saúde suplementar, você teve real poder de compra. Aí eu trouxe para dentro de uma grande cooperativa aqui na nossa cidade. Uma análise micro. Então, vou pegar o que é o nosso carro-chefe. Nós somos ortopedistas em pé. Isso é dado, tá, pessoal? Um Joanete, um Alux Valgo, nessa cooperativa, a gente é remunerado R$ 510,83 hoje. Isso bruto. Se a gente colocar o imposto de renda, por exemplo, que é 27,5, isso já cai para R$ 370. Então você opera um Joanete, um Alux Valgo, para ganhar R$ 510 bruto. Isso hoje. Se eu pego o que era em 2015, ou seja, mais ou menos 10 anos para trás, era R$ 331. Se eu comparo esses dois valores de cirurgia e pegar a inflação acumulada nesse período foi 82%. Se eu pegar de 2015 a 2025 e calcular, foi 82%. Para você não perder o poder de compra, segundo o índice PCA, você teria que ter essa correção, 331 mais 82%. Não é isso que aconteceu. Houve um aumento de 54%. Então, houve uma correção da nossa cirurgia, 54%, mas a inflação de 82%. Ou seja, nós que estamos ali ancorados num plano de saúde, nessa cooperativa, tivemos poder de compra, perdemos o poder de compra. Não, mas eu sou só clínico, eu estou ancorado em consulta. Então, vamos lá, 2015, essa cooperativa, ela pagava R$ 75 na consulta. 2025, hoje ela paga 131. Houve um aumento de 54%, 74% no valor da consulta. E a inflação foi 82%. Ou seja, a consulta foi menos, entretanto, também houve poder de compra. Então, o doutor aqui, no nosso microambiente, na cidade de Goiânia, que está ancorado nesse plano de saúde, que é a tabela CBHPM, teve o poder de compra diminuído. E nem vou falar do outro plano que também domina, são dois planos, outro plano que é um plano dos funcionários públicos, esse aí é a tabela MB92. Um Alux Valgo paga R$ 273 bruto. Sabe qual foi a correção? Nada.
Congelado, né? Congelado. Então, assim, houve um poder de compra de 82% com a inflação acumulada durante o período. Aí ele falou assim, não, e eu que estou ancorado no SUS? Então, o que eu fui atrás? Eu fui atrás de um plantão de ortopedia, o valor que era pago em 2017, num grande hospital aqui, e o valor que é pago hoje. Então, nesse hospital em 2017, num dia de semana, era pago R$ 950 e no final de semana R$ 1.050. Hoje, 2026, ele paga R$ 1.350 meio de semana, ou seja, era 950, foi para 1.350, e final de semana era 1.050, foi para 1.600. Ou seja, ele aumentou. Nos plantões de semana houve um aumento de 42%. E nos plantões de final de semana houve um aumento de 52%. Ambos abaixo da inflação de 82% acumulada nesse período. Ou seja, como com um período diferente, de 2017 a 2026 a inflação acumulada foi 62,7%. Ainda abaixo. Ou seja, dica para quem está em Goiânia, se você quer perder menos, de plantão final de semana. Esse assunto do plantão de final de semana, plantão noturno, ele é curioso também, porque foi o que precisou ser feito, né? Para quem queria manter poder de compra, você atende mais. Você dá plantão noturno, mas isso gera um problema de definição. Porque você dizer que o emprego do cara é ser médico, não é a mesma coisa você dizer que o emprego do cara é ser, sei lá, um funcionário do sistema judiciário. Não é a mesma coisa. Porque ele trabalha a mesma coisa, a né? carga horária de trabalho do médico é que permitiu essa manutenção do status. Então, o cara manter o status de médico hoje é às custas de um aumento do número de consultas realizadas, aumento do número de plantão, trabalhar de noite, fazer plantão de fim de semana, que eu não vejo isso como ser a mesma coisa, né? Eu mantive meu poder de compra. Não manteve. Você trabalhou mais. Eu acho que o médico hoje paga dois preços para manter o poder de compra dele, ou perder menos, digamos assim. Número 1, isso é comprovado, eu vi os índices, o médico, em média, ele trabalha mais do que outras profissões, então o número de horas trabalhadas, em média, é maior. Então é isso que você falou, ele paga o quê? Com sorte o trabalho, trabalha mais, é isso. Eu puxo o plano, tô pagando menos. Final de semana, à noite, fica fácil vira o plantão. dizer que médico ganha bem. Exato. Trabalho dobro. Segundo ponto, ele paga com a vida, literalmente. Porque quando a gente pega estatisticamente, o que os dados nos mostram? Burnout. Em média, com a vida eu digo assim, em média, no sexo masculino, a gente vive 2,3 anos, mais ou menos, menos do que os homens na média nacional. Então, o médico, o homem, vive 2 anos e alguma coisinha menos. Pasmem, as mulheres, o último índice, 20 anos, as mulheres pagam um preço bem mais caro que nós homens por ser médicas. Ou seja, literalmente, a gente está dando a vida mesmo pela medicina. A gente vive menos. Burnout, estresse, índice de suicídio, essa coisa toda, é um preço que se paga cardiovasculares, para ficar dentro do poder de compra. E aí, vamos debater um pouco, por que isso aconteceu, quais são as consequências. A gente já falou um pouco de trabalhar mais, de dar a vida por isso, o que isso aconteceu, por quê, o que reflete, o que acontece no negócio. Discorre um pouco isso aí, o que você viu a respeito? Esse ponto da inflação, ele é importante, é fato, mas ele incide sobre a população como um todo. Mas o número de escolas médicas ter aumentado exponencialmente já é exclusivo da população médica. Então a gente tinha 180 faculdades de medicina 15 anos atrás. Hoje a gente tem 493 escolas, chegando em 500. O número de vagas anuais para medicina eram 16 mil. Hoje elas são 51 mil vagas. É muito mais. Além disso, a questão geográfica que eu comentei, a concentração populacional faz com que diminua. Vamos destrinchar essa questão da oferta, né? Ok. Eu vi, basicamente nos últimos 20 anos o número de médicos dobrou. E agora a projeção hoje a gente 500 e algumas coisas, né, 1.000 médicos. Em 2035. Em 2035 a gente vai ser 1.150.000 médicos, a projeção é essa, baseada em número de faculdades de medicina abertas e vagas ofertadas. Então a gente vai quase dobrar,
mas na metade do tempo, que a gente demorou para dobrar, agora a gente vai dobrar na metade do tempo. Então, e isso é uma coisa, isso é um fato. Então, isso é lei de mercado. Se você está ofertando mais, se tem mais gente no mercado, possivelmente mais demanda, menos, quer dizer, digo, mais oferta, com a mesma demanda, ou seja, a população não cresceu nesse negócio, a relação número de habitantes por médico, ou médico por número de habitantes, ela aumentou. Você justifica a diminuição do pagamento do médico através do aumento da oferta de médicos. Outra, a verticalização do sistema de saúde. Então, os planos de saúde passam a ter controle sobre o hospital, sobre as clínicas, então gera um oligopsônio, né? Ou seja, um comprador, ele tem poder demais, porque você é obrigado a vender sua força de trabalho para o mesmo comprador. Pejotização da medicina. Dentro desse que você falou, negócio dos planos de saúde, eu vi até esse termo que ele chamou-se assimetria de poder do mercado entre médicos e operadoras. O que é o negócio atual? 10 maiores operadoras, elas monopolizam 60% dos beneficiários. Ou seja, tem 10 empresas grandes que têm 60% dos nossos clientes. Então isso é um fato. E aí o médico, o que acontece? Ele negocia muitas vezes individualmente. Ou seja, ele vai lá para brigar pelo honorário, levantar a bandeira e tal. Fica reclamando, esperneando. A operadora negocia em bloco. Falou, não, doutor, eu tenho aqui, ó, eu tenho 200 mil, 400 mil, 1 milhão de vidas para você e quem manda no valor aqui os valores hoje têm sido impostos e não muito negociados. Ou eles diminuem ou congelam. Então, os reajustes são muitas vezes unilaterais, eles são impostos e muitas vezes eles são inexistentes, né? Sim, eles reajustam como se a justificativa fosse a necessidade de pagar o médico. Mas o último relatório mostrou um superávit de 5,8 bilhões de reais e um aumento de pagamento da parte dos usuários do plano de saúde de 68%. E desse valor total de custo operacional dessas unidades de saúde, 6% é do médico. Os outros 94% não são custo de médico. Consultório, consulta, procedimento cirúrgico, tudo isso não é o gasto de fato que esses planos de saúde têm. Eu vi efeito econômico clássico, monopsônio, que eu vi escrito, que ele fala assim. Oligopsônio, monopsônio, é um comprador, né? Quem compra o serviço define o preço, não quem produz. O buyer's market. Então, é isso, não é? O médico esperneia todo, mas o modelo, e é isso que eu sempre falo assim, eu já tentei conversar com alguns colegas, eu falo assim, nada contra, mas quando você ancora todo o seu modelo de negócio na saúde suplementar, cara, tem um intermediário que bota preço no seu serviço. Isso. E ele está ancorado numa base que não acompanha a inflação. Então, automaticamente, você sempre vai perder poder de compra ao longo do tempo. Exato. Então, ele sempre fala assim, não, mas tá legal hoje aqui, eu tendo 20 pacientes, tá fazendo as contas aqui, eu tenho uma renda alta. Falei, hoje tá legal. O médico ele não consegue pensar 10, 20, 15 anos para frente. Se você continuar assim, cada vez mais você vai poder comprar menos. Porque você não define o preço do seu serviço. Não define, nem na saúde suplementar, nem no SUS. Não, no SUS a gente viu que diminui mais ainda. Então a pejotização junto com o surgimento dessas OS, olha, 10 anos atrás a gente tinha 600, 800 OS funcionando para a gestão de saúde. Hoje a gente tem 1.900. Quase triplicou o número de OS. A quantidade de unidades de saúde geridas por elas triplicou. Hoje é 420 mil funcionários estão dentro da OS. O sistema é mais barato, né? Exato. Então tem um intermediário, essa quarteirização que eles chamam, né? Quarteirização da assistência à saúde. Tem um intermediário ali, que não é nem o plano de saúde, nem o governo. É uma OS. Querendo ou não, isso junto com a pejotização, começa a espremer mais. A pejotização veio como uma esperança. Não, você vai pagar menos imposto, que você pagaria 27,5% da pessoa física, agora você não vai pagar isso. Só que você não tem 13º, você não tem garantia, você não tem direito a atestado, não tem nada. Quando a saúde vem e morde, e está subindo, porque o ISS no município só sobe, a coisa sobe, então vai ficando cada vez na tributação cada vez mais alta. Exatamente.
Então essa parte da quarteirização ela é fundamental. Outra, o gasto tecnológico. Quando a maioria dos médicos especialistas tem um custo tecnológico, ele precisa comprar uma máquina, um drill, um laser, um ultrassom, e isso é dolarizado. Você vai pagar em dólar, cara. E o dólar só tá indo embora, o dólar em relação ao real. Independente de pandemia ou não, a gente está vendo uma desvalorização do real em tempo. Hoje a gente está vendo a crise do dólar e tudo mais, o dólar deu uma barateada, mas não tem caminho para trás. O dólar não vai chegar a 4, 3 reais de novo, é daqui para frente. Então o gasto só aumenta. Outra, custos jurídicos. Quando o cara é especialista em cirurgião, ou ele tem um custo alto com seguro jurídico, ou ele está em risco. E isso tende a piorar. O custo com esses problemas judiciais na medicina, no Brasil, aumentou em 40% a 50% nos últimos 10 anos. E isso tende a piorar. A exigência da população da parte do especialista é muito alta. Então, por exemplo, se o cara for cirurgião plástico, o que talvez antigamente, 20 anos, 30 anos atrás, era tolerável, eu confio nele, minha vida está na mão dele, eu entendo, isso fazia parte do risco, hoje não é assim. Hoje, na porta da clínica, tem um advogado esperando. Fala, você fez a cirurgia com o doutor tal? Tá 100% satisfeita? Você tem alguma coisa aqui que te deixa chateado? Porque a gente consegue ganhar, e você consegue seu dinheiro de volta da cirurgia e tal. Então, existe todo um sistema judicial interessado em sangrar mais o médico. Então a gente vai encontrando pontos de sangria muitos, né? É imposto, é o judicial, o número de procedimentos que tem que ser realizado é maior, logo o risco de... Só que quem opera sabe. Se você fizer 100 cirurgias, 1 a 5 vão ter alguma complicação. Se você fizer só 1, tudo bem, pode ser que não aconteça nada com ela. Então, como os médicos têm tido que compensar o valor baixo do procedimento com o número, eles vão ter mais complicações, e, portanto, mais riscos judiciais também. Outra, isso aí, talvez a gente não tenha visto isso ainda, porque a galera não tem tanta coragem. Mas vão aparecer os corajosos, pessoas que não são médicos. Pessoas formadas em outras áreas têm invadido atos médicos, realizando procedimentos estéticos, procedimentos infiltrativos, sem a menor capacidade técnica de cuidar da complicação. Então, o que antigamente era exclusivo do médico, sei lá, um procedimento articular, hoje você vê colegas de outras áreas da saúde fazendo sem medo nenhum. Se der uma artrite séptica, se der uma complicação, artrose precoce, aí ele te encaminha. Mas essa parte inicial de fazer uma consulta, pedir um exame, esses caras pedem exame, cara, sem ser médico. Pedem um exame, avaliam, falam lá, uma consulta, fazem infiltração, tudo por eles. A invasão do ato médico por outras áreas. Querendo ou não, isso também reduz o poder de compra do médico, porque você tem que baratear. Ou você se garante. Você é referência, você tem as melhores formações, beleza. Vou tentar sintetizar algumas coisas que você falou e outras não, assim, do meu ponto de vista. Eu vi, primeira coisa que é interessante que eu analisei, há algo que a gente permeou por isso, que é uma desindexação, ou seja, quando a gente pega o fator de correção, por exemplo, na tabela CBHPM, com o fator de correção da inflação IPCA, é completamente diferente. Então, se eu pegar ali 2015 e 2024, o IPCA acumulado gerou ali em torno de 70%, 75%. O reajuste da CBHPM foi entre 20% e 30%. Então, assim, não é um poder, uma perda real do poder de compra do médico. Aí eu vou te falar, pior do que isso, beleza. Não, a CBHPM não acompanha. Mas o pior, pasme, em 2015, a cooperativa aqui em Goiânia pagava uma tabela de CBHPM 2012. Ou seja, além de a gente não receber a tabela CBHPM ser defasada da inflação, ainda a gente recebe de anos para trás. Então 2015 era 2012. 2025, sabe qual tabela a gente recebe? 2015. Aí não acompanha nada completamente. Então, assim, é isso. E às vezes, para o colega que está ouvindo que não está ancorado no plano de saúde, não sabe como é que funciona, é o seguinte. Se você opera um paciente de apartamento, ele tem um plano que ele vai ficar no apartamento, você vai ganhar X. Se o paciente escolher o plano dele ser enfermaria, você vai ganhar X sobre 2, você ganha metade. E você vai prestar o mesmo serviço. É uma cirurgia de prótese de joelho, você não vai fazer metade da prótese de joelho, você vai fazer a prótese de joelho.
Mas pelo fato do paciente ter plano de enfermaria, você recebe 50%. Então são distorções que às vezes o colega que está começando, ainda ele não sabe. Segundo fato esdrúxulo de como é o modelo. Nós somos cirurgiões de pé. Então, automaticamente, se não estou errado nas contas, todo ser humano, geralmente, na maioria das vezes, tem 2 pés, certo? Né? Acho que sim. Então, você opera, Joanete, às vezes, os 2 lados. Pensando da maneira lógica, doutor Jones, parabéns, você com uma internação, uma anestesia, você, com um curso de medicamento mesmo, você resolveu 2 problemas. Parabéns, vou te pagar mais. Não. Você recebe R$ 581 se for enfermaria. E o segundo pé, você não vai receber mais 581, seja da 1.035 alguma coisa. Você vai receber 70% de 581. O plano, ele te, entre aspas, ele te pune, né? Porque você está operando 2 coisas ao mesmo tempo. Então, de maneira monetária, para o médico não compensa. Não compensa. Ele quebrou os 2 braços, não compensa operar os 2 braços ao mesmo tempo. Você é penalizado, você ganha menos. Então, assim, são umas coisas da tabela que rege os convênios, que pouca gente fala sobre e que não faz sentido, assim, não é lógico. Então, a primeira coisa é isso, a gente ficar ancorado, a gente ficar dependente de um modelo que não segue nem a inflação e que tem essas distorções que, em geral, vai contra o médico. Assim, se você trabalhar o dobro, você não ganha o dobro. Se um outro cliente ele resolveu para baratear o custo dele, ficar na enfermaria, você vai receber só metade, entendeu? E o pior da gente cirurgião de pé, porque para uma cirurgia segura, é você mais seu auxiliar. Como que você vai convencer um auxiliar seu a receber 30% do que você recebe? Ou seja, R$ 581, líquido a 300 alguma coisa, e o seu auxiliar vai receber 30% de 300 alguma coisa, não vai receber nem R$ 100 para participar da cirurgia com você. Exato. Então, assim, é esdrúxulo. Você ter um intermediador dessa maneira, não há boas perspectivas de você conseguir manter o poder de compra. Aí outra coisa que você colocou muito bem. Infelizmente, pela inflação, pelos custos da operação médica estarem dolarizadas, cara, o custo operacional nosso, ele vai acima da inflação. Isso. E o nosso ganho está abaixo da inflação. Automaticamente, a sua margem, a cada ano, ela só diminui. O aluguel é IGPM. Então, se você tem umas vezes uma sala alugada, um consultório alugado, e se no seu contrato está indexado o IGPM, você está pagando um aumento, e o seu ganho não está aumentando, ou seja, a sua margem está diminuindo, o seu poder de compra está diminuindo. Os equipamentos médicos são todos dolarizados. Vai comprar um ultrassom, tem ultrassom de 180 mil, mais de 200 mil reais. Aí você está ancorado a receber um custo de 130 reais e ganhar 500 e poucos reais por cirurgia. Se for fazer a conta, você fala, cara, eu vou demorar 1000 anos para atender 1000 pacientes para pagar a máquina. Então, assim, são umas coisas que só vai diminuir o seu poder de compra. Cada vez mais a gente está dependendo de softwares, de coisas de internet, de um bom computador. Aí tem você se proteger, negócio de análise de dados, você proteger seus dados, isso tem custo. Aí você é ancorado numa contabilidade, sua contadora é ancorada no salário mínimo, que vai só aumentando. Aí você tem os impostos, cada vez mais, é mais rígido e com mais taxas para o médico pagar, ISS só aumenta, essas coisas só aumentam. Mão de obra qualificada, se você quer ter um enfermeiro, uma instrumentadora, ou seja, você quer oferecer uma medicina de qualidade para o seu paciente, isso é oneroso, é caro, e o seu ganho, ele não acompanha. Então, quando a gente pega uns estudos setoriais, o custo médico operacional, em média, ele cresce de 1,5 a 2 vezes mais rápido que a inflação. Então, o nosso custo operacional, em média, ele cresce 2 vezes mais que a inflação, só que nosso poder de compra não acompanha a inflação. Então, essa conta não fecha. Cada vez mais, você vai chegar no final do mês e falar assim, caramba, onde foi meu dinheiro? Isso. Porque você não sentiu, o aluguel aumentou, sua mão de obra aumentou, o software aumentou, sua contadora aumentou, tudo aumentou, o seu custo operacional, ele aumenta indexadores que o seu ganho não chega nem perto. O seu ganho não acompanha a inflação. Então esse é outro fator de sensação de perda do poder de compra do médico.
Ou seja, mesmo às vezes que você tem uma ilusão, igual a operadora pode falar, não, mas eu reajustei aqui 15%, mas o seu lucro líquido sempre vai diminuir, porque o seu custo ele é muito maior que 15%, que ele aumenta a cada ano. Exato. Outra coisa, acho que a gente colocou muito bem, que eu até falei, que é essa assimetria de poder de mercado entre médico e operadora. Cada vez mais essa relação está mais difícil, cada vez mais a operadora está mais poderosa, cada vez mais as vidas são concentradas em menos operadoras, então e a oferta só aumentando, cada vez mais essa discussão, nosso desejo de ter um horário mais digno pelas operadoras são contra-intuitivos, isso pouco provável de acontecer. Tem muito médico, nosso poder de negociação só diminui, o deles só aumenta, porque cada vez mais eles têm mais vidas. O poder de compra vai diminuir. Só quem é o médico raro, que tem uma habilidade que os outros não têm, uma expertise que os outros não têm, tem algum poder de barganha. Perfeito. Mas esse que é raro, já não tem tanta noção de classe, assim, ele não tem tanto interesse em defender todos os outros. Se ele é 1 em 1000, ele vai defender o próprio interesse. A gente vê algumas coisas, por exemplo, aqui no nosso ambiente micro, a gente vê uma classe que se organizou muito bem, que é a dos anestesistas. Então eles fizeram cooperativas e por meio disso eles conseguiram mais ou menos ter um poder maior de negociação frente às operadoras. Mas o que vem acontecendo? Muita oferta, já tem muita gente quebrando essas coisas e tendo trabalho sólido, fazendo novas cooperativas ou sendo mais agressivo no preço. Sim, esses grandes monopólios já tem histórias aqui, inclusive aqui em Goiânia, de que tiveram embate com a associação e falaram, mais barato. Tá todo mundo junto, então todos vocês podem ir para casa, que a gente vai achar 1 a 1 depois e a gente vai fazer um... Eles fazem o que é o modelo que a gente passa, não vou negociar mais com você, eu vou com a sua cooperativa, eu vou abordar 1 a 1 e negociar com ele. Vou abordar 1 a 1, exatamente. Ou aquele cara, porque dentro da cooperativa tem a sua parcela insatisfeita, às vezes o cara que começa a trabalhar mais, às vezes os modelos deles, os caras que estão mais na frente trabalham menos, e aí às vezes você tem os insurgentes que saem e fazem trabalho solo, né? Então... Aí vamos lá, aí o médico recém-formado fala, eu quero me tornar um dos tops, quero me tornar expert. O custo de educação continuada está alto, então para ele fazer uma excelente especialização, fazer uma residência, a residência paga uma bolsa. Ele tem que pagar para fazer cursos, por exemplo, de técnica minimamente invasiva, técnicas modernas de infiltração, tudo isso é caro. E a maioria desses cursos internacionais são em dólar mesmo, dólar ou euro. É caro. Para você poder pagar isso, você vai ter que dar mais plantão. E o plantão tá pagando pouco. Aí a conta não fecha nunca, cara. Eu ia entrar nisso, assim. Isso muitos médicos já falam, aí eu tenho que concordar a nossa jornada para você chegar na, digamos assim, a idade médica da produtiva, da ou até da excelência, porque chegar... Ou pega uns amigos advogados. Ok. 5 anos de direito, o cara já vai pro escritório e tal, já começa a idade da advogado produtivo. Nós não, 6 anos de faculdade, depois em média 3, 4 anos de residência, depois mais 1 ano de fellow, aí depois essas especializações para você nichar o seu mercado, ou seja, 10, 12 anos de estudo para você começar a jogar o jogo. Exato. Então para você se tornar uma excelência, cara, eu tenho esse número na minha cabeça, para mim o auge do médico é 50, 60 anos. E o senhor que fala, a estatística mostra. A gente vai chegar lá, mas em termos de idade, os maiores declarantes, a maior renda está concentrada no médico entre 50 e 60 anos. Esse é o que tem maior poder econômico, segundo os dados que eu analisei. Uma coisa que a gente não falou, que eu achei bem interessante, esse fator aqui no negócio do poder de compra, que é a transferência do risco econômico para o médico. O que ele quer dizer isso? Vamos lá. Quem não é na área médica não vai nem entender isso, que é até difícil de explicar. Que é um tal de glosa. Fala isso não. O que é glosa, para você que não é médico, para você entender? Você prestou o serviço, você pediu uma cirurgia, e aí no meio da cirurgia você viu que precisa de uma coisa a mais. Ele tinha uma fratura do rádio, mas aqui tem uma lesão ligamentar que não tinha no raio-x e você fez. Você prestou o serviço, você executou e você prova nisso, você descreve e dá para ver em algum exame de imagem. O convênio vai e não te paga. Ele glosa. E tem ainda a auditoria retrospectiva. Pasmem. Nossa. Você pediu a cirurgia, nós combinamos, plano de saúde,
vou fazer uma lesão ligamentar, mais um menisco. O plano de saúde olha os exames do paciente, ele fala assim, ok, você pode operar, que eu vou te pagar. Está autorizado. Está autorizado. Você opera e ele faz a glosa retroativa. Não, eu vou só te pagar o ligamento. Pasmem, isso é recorrente. Os médicos perneu com razão. Então, assim, você tem glosa, aí você tem que entrar com documento, que isso muitas vezes claramente assim, para você jogar para uma fatura para frente. Então, você atrasa seu recebimento e ele trabalha com o seu dinheiro mais um tempo. Você combina um negócio e você não recebe por isso, que é a glosa retroativa, ele liberou, mas depois não libera mais. Geralmente, em média, os convênios têm um delay de pagamento de 3 meses, às vezes 5. Então você, doutor, você atendeu, você operou, mas você vai receber daqui 3 meses, tá? Isso se não tiver nenhum intermediário. E se não tiver, e se você não é via hospital, que mais não sei o quê, então assim, ou seja, a inflação do mês a mês, ela existe. Você está tendo o poder de compra. Outra coisa que está acontecendo, aí agora os planos vão para o quê? A pacotização. Doutor, se vira, tem 5 mil reais para se virar. Se o melhor, ao PME, ou seja, o melhor subsídio que você tem que usar, o melhor material, custa 4.500, se você vai usar, não tem problema, vai sobrar 500 para você. Olha o viés que tem, o médico fala assim, poxa, então, né, você não consegue às vezes fazer uma medicina de qualidade. Não, tá no pacote. E é um pacote que você tem que respeitar e pronto. Como que você vai fazer uma medicina de qualidade assim? Isso acontece quando você está ancorado. E as tabelas, igual eu falei, fechadas. Tem plano que paga 92, AMB 92, outros planos pagam CBHPM 2015, e às vezes tem até um fator de deflação que eles falam, não, vou pagar a tabela 2015, mas com um fator deflacionário de 15%, ou seja, eu vou pagar 15% a menos do que está na tabela. Então assim, é uma coisa bizarra. Então, de fato, o sistema ele transferiu o risco econômico para o médico. Tem glosa, tem atraso, tem auditoria retroativa, tem apagamento com pacotização e tem a tabela fechada por anos. E o risco pessoal, né? Plano de saúde não tem rosto. Eu vou entrar nisso aí. 5. Explosão da carga tributária efetiva sobre o médico. Aumento de ISS em muitos municípios, uma fiscalização muito mais agressiva. Isso eu aprendi com minha mãe lá no começo da carreira. Assim, meu filho, uma das classes que mais a Receita Federal está em cima é médico. Não existe esse negócio, caixa 2, serviço sem nota, não, vai estar em cima de você. Esquece esse negócio que todo doutor é doido, né? A contadora, tem uma história ótima. Toda contadora, não, faz aqui, ó, vou fazer não sei o que, livro caro, não sei o que, você vai no final do ano, você vai ter ressarcimento da receita. Meu amigo, se um médico tiver um ressarcimento, ele vai debruçar nos últimos 5 anos do seu imposto de renda até ele achar um negocinho e aí você vai perder. Tem uma história ótima. Tinha uns colegas de uma cidade X, não vou falar qual cidade que é, senão o pessoal vai atrás, que eles acharam a contadora mágica dos sonhos. Doutor, não, fica tranquilo, no final do ano eu vou conseguir a restituição aí, 30 mil, 50 mil para o senhor. Teve colegas que pegaram restituição de 200 mil reais. Que isso? Ela fazia uma mágica do ponto de vista contábil e conseguia restituição altíssimas para o médico. Adivinha o que aconteceu? Uai, a Receita Federal hoje tudo é cruzamento, se tem um povo que, se não engana, é a Receita Federal. A Receita Federal, mas esse tanto de doutor aqui, esse tanto, pum, na hora. Pegou um monte de gente. Tem colegas próximos meus que eu sei assim que tem multas de 1 milhão, 500 mil, porque geralmente aqui é o dobro mais uma taxa, né? Então, geralmente essa é a conta. 1 milhão, 500 mil, 200 mil, a contadora sumiu, perdeu lá do conselho dela e o doutor famoso caiu nesse negócio. Não, o doutor faz assim, o doutor faz. Caiu um monte de médico dessa cidade na malha fina da Receita Federal, achando que é mais esperto que o leão. Isso não existe, cara. Isso não existe, faz as coisas direito. E aí, evidentemente, você vai sofrer a perda do poder de compra, porque a tributação só vai aumentar e a carga efetiva vai aumentar e vão olhar as suas contas com uma lupa. Você é doutor, você está na mira, não tem como escapar.
Outra coisa a gente já colocou muito bem, que é a proliferação dos médicos sem expansão proporcional da remuneração. É isso aí, faculdade de medicina a rodo, número de médicos dobrando, a população não acompanha esse crescimento, automaticamente essa é a lei básica de mercado, aumento de oferta, mais preço tabelado, queda da renda média. Isso aí é matemática contábil básica. Aí vem, que esse é um de difícil discussão, que é a falsa percepção do alto rendimento médico. Ou seja, a gente é visto para todo mundo não médico que nós somos o quê? Uma elite salarial. É um absurdo para quem não é médico você falar desse assunto. Fala, não, peraí, você é médico? Você está reclamando quanto você ganha? Não. Essa bandeira é muito difícil de alguém levantar. Ela é deslegitimizada. Você ninguém vai te ajudar nisso quem não for médico. E quem não for médico vai achar um absurdo. Fala, não, peraí, você é elite econômica e você está reclamando do que você ganha? Então, que bandeira, que deputado vai comprar nossa causa, que senador vai comprar, que congresso que vai defender a gente, sendo que você é top 6 que mais recebe. Então, isso deixa pouco legítimo a nossa dor. Fala, não, você não tem que reclamar, amigo. Você é médico. Mas, o que é o dado objetivo que você colocou muito bem? O médico, ele trabalha muito mais horas do que a média nacional. Será que, se a gente fizer um cálculo de valor de hora trabalhada... Eu nem concordo com esse cálculo, porque eu não acho que 12 horas trabalhadas na segunda-feira das 7 às 7 são semelhantes, da mesma natureza, das 7 da noite às 7 da manhã na sala vermelha fazendo reanimação. Não é a mesma coisa, cara. Não tem como falar que é a mesma coisa. Ouvi família chorando, gritando que perdeu o pai, perdeu o irmão às 3h50 da manhã, entendeu? Vim falando que vai chamar a imprensa, bater, colegas nossos aqui em Goiânia que tomaram um soco na cara, não teve aquela moça que ela apanhou, cara, na porta. Ela falou, não, só um minuto, tem que resolver um problema grave. A pessoa falou, não, isso aqui é um absurdo, e pô, foi pra cima dela. Cara, não tem jeito, você dizer que tem a mesma natureza é falso, é falso. Ah, mas remunera igual, é dinheiro e hora trabalhada. Não é. Seria o mesmo que você dizer que, eu passei o plantão de segunda para terça acordado, então é só eu dormir. Não, especificamente não. Dorme na terça à tarde que você recupera o sono perdido. Não existe. Tem isso, cara. Não é isso. Aí a segunda coisa, que ninguém olha como dado objetivo, que você colocou muito bem. Cara, a gente cada vez mais vem assumindo um risco jurídico, técnico e financeiro. Vamos lá, jurídico. Cara, a explosão de processos médicos. Qualquer coisa é processo. E tá tudo certo, faz parte do jogo. Se ele se sentir de alguma maneira lesado, ele tem o direito de processar. Entende? Mas vai um doutor atrás do advogado. Você faz uma cirurgia para ganhar R$581, o doutor advogado, em média, mesmo uma causa, se é uma causa ganhar, não, eu operei, infectou, o paciente se sentiu lesado e ele te processar, não, isso é uma complicação que poderia acontecer. Possivelmente você não vai sofrer nenhuma punição, mas você precisa se defender. Exato. Contrata um doutor advogado, você acha que ele vai cobrar quanto de você? Amigo, não tem conversa no menos de 10 mil. Ou seja, você prestou um serviço para ganhar R$581 e agora para se defender 10, 12, 15 mil. Isso sem contar o tempo perdido, que pode ser que você seja chamado para audiência, tal. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu já fui chamado para testemunhar outras coisas envolvendo o médico. E nessa brincadeira, o médico gastou mais de 100 mil com o advogado. E eu que não tinha nada a ver, mas como tinha um cargo de gerência nesse assunto, eu tive que ir lá para ajudar a esclarecer os fatos. Eu também perdi uma tarde de trabalho. Você fez uma avaliação técnica. E depois primeiro fui na delegacia, depois fui na audiência como testemunha. Então, cara, tudo isso aí impacta. O risco jurídico ele está muito mais alto. No mínimo impacto, se você não quer pagar 10 mil, você tem que ter um seguro. Um seguro bom é custoso, é um custo que você não tinha e agora você tem. Exato. Risco técnico, é o que você falou. Cada vez mais você é exigido
você é pressionado pelo seu paciente por um resultado. Cada vez mais você tem que ter uma formação técnica mais apurada. Isso é custo. É o que você falou. Por exemplo, a gente foi privilegiado, certo? Não pagamos faculdade, fizemos faculdade pública. Residência, acho que é uma troca, você recebe, mas você trabalha muito, então você dá benefício para a sociedade, então ali você não paga e você recebe um negocinho, mas recebe. Depois, durante a especialização, o Fellow, o R4, a gente não ganha, a gente só gasta, e a gente, não, por enquanto, ainda não paga, mas, mas por exemplo, o R4 do pé, a pessoa que é especializada em pé, eu não cobro por isso, mas ele tem um custo, ele vai lá, gasta com carro, gasta com estacionamento, gasta com um monte de coisa. Aí depois, se o cara for para pós-graduação lá, que é mestrado, doutorado, aí se você fizer igual eu tive essa sorte de fazer público, eu também não paguei. Mas aí beleza, aí não, eu quero ficar ainda melhor. Vai para fora, fica um ano fora. Irmão, é dólar. Aluguel em dólar, custo em dólar, tudo em dólar, para você chegar e oferecer uma boa medicina de qualidade. Aí, cabe a você, doutor, a sua estratégia. Depois que você faz tudo isso, você vai ficar ancorado num modelo onde vai te remunerar ao longo do tempo menos que a inflação. São essas coisas assim que realmente tem que se pensar. E essa questão também de assumir o risco financeiro, que é isso. Cada vez mais o custo operacional está mais caro. Cada vez mais o médico, ele tem que abrir o olho. Se ele ficar só achar que é formação técnica, não, eu sou o melhor que faço infiltração na cidade de Goiânia. Mas você não sabe fazer conta, você não sabe o que é seu CAC, que é o custo de aquisição por cliente, ou CAP, custo de aquisição por paciente. Tá bom, doutor, quanto que custa para você trazer um paciente aqui no seu consultório? Ah, não sei. Sua precificação de consulta. Quanto você cobra a consulta aqui? Por quê? Os concorrentes. Não sei, que o mercado aqui. Então, assim. Se todo mundo estiver tomando ré, você vai tomar ré também junto com todo mundo. Cara, ele tem que saber, hoje em dia, doutor, tem que saber quanto que custa o seu cliente chegar até no seu consultório, como que você precifica a sua consulta, como você precifica o seu procedimento, como você precifica a sua cirurgia, porque senão, doutor, todo final do mês você vai ter essa pergunta, puxa vida, atrapalhei pra caramba, eu vi que eu não ganhei mal, mas cadê o dinheiro? Ele evaporou, ele dissolveu, virou pó. Porque depois que eu pago tudo, eu olho para minha conta, tá zero, eu já tô torcendo pro mês que vem. Entendeu? Só que eu olho dia 20. Cara, eu sei, porque eu tenho colegas. E esse é o negócio, o risco financeiro está muito grande. Você tem que começar a profissionalizar a gestão do seu consultório, a gestão da sua vida financeira, porque o risco financeiro hoje é seu. E aquilo que a gente já colocou, um longo tempo de formação. Então essa falsa percepção do alto rendimento passa por isso. Você investe durante muito tempo, muito. Todo investimento você investe muito tempo. Teoricamente, você pegar um dinheiro que você guardou há 10 anos atrás numa renda fixa, é natural que você for recolher agora, vai ter um ganho muito maior do que se você deixar só 5 anos. Então, é natural isso. Pô, se eu investir 10, 12 anos, pela lei natural de mercado, poxa, vai vir mais. Só que vai começar a vir menos agora. Vai começar a vir menos. Então E esse caminho da excelência clássica, que é você fazer a sua especialização, fazer o mestrado, fazer o doutorado, está sofrendo atalhos, né? Então, pessoas que falam, peraí, se eu vou fazer residência, sei lá, em ortopedia, ok. Para me subespecializar em quê? Em coluna. Para quê? Para fazer um mestrado e doutorado em doenças compressivas. Para quê? Para lá na frente, o paciente que quer um alívio de dor, buscar infiltração comigo. O que tem, gente? Eles olham para essa estrada difícil, árdua, cheia de obstáculos e falam, vou fazer uma pós-graduação. Ele faz uma pós com medicina, só com CRM, e uma pós e já tem coragem de entrar para fazer infiltração de raiz. Tem colegas nossos fazendo isso hoje, cara. Que tudo bem, eu entendo a luta, mas querendo ou não é a subversão do caminho clássico da excelência. Todos esses fatores que a gente está enumerando, na minha opinião, vão freando a virtude médica. Ela não é mais o objetivo, não é mais a técnica médica excelente, a saúde, não. O objetivo é econômico. Teve uma proletarização do sistema, tudo fica baseado em valor, é uma questão de mais ou menos dinheiro, e a excelência vai morrer, cara. Só vai sobrar um ou dois artesãos ainda que buscam excelência prática em 1 milhão de médicos. Essa geração que está vindo mais jovem, eles são muito melhores de conta do que eu.
Mas ser melhor de conta quer dizer valorizar o capital Sim, acima da técnica concordo. excelente, cara. Isso é uma desvirtuação, é literalmente uma corrupção da virtude médica, cara. Não faz sentido. A gente tá indo pra... Bom, aí eu vou começar a politizar aqui. Mas assim, vamos lá. Aí eu vou entrar num negócio que é interessante, essa visão. Que abre uma brecha. Como tudo, assim, a maneira de enxergar Ok. o cenário. Então, concordo. Mais médicos, mais difícil, mais gente só buscando capital, mais gente buscando atalho. Automaticamente, talvez seja mais fácil você ser um outlier. Porque eu vou falar, eu tenho uma percepção minha, isso é minha, nada baseado em dados agora, que, cara, nunca foi tão fácil ser um bom médico e se diferenciar. De verdade. Não estou falando de qualificação, estou falando pro seu paciente. Ah, tá. Que sabe o que tem que fazer? O básico que a gente aprendeu, o básico só que ninguém está fazendo, que é o quê? Atender bem, sorriso no rosto, otimismo, entender que o seu paciente está ali, ele é um ser carente, ele quer ser ouvido. Tem um trabalho que mostra, sabe, cientificamente, quando o paciente vai no seu consultório, você acha que em média ele consegue falar quantos segundos antes de ser interrompido? O médico interrompe ele. Depois do boa tarde, meu nome é X, eu que vou te atender hoje, que te trouxe aqui hoje? Eu acho que depois de uns 30 segundos ele tá falando já. 12 segundos em média. A literatura fala que o doutor não deixa o paciente falar mais que 12 segundos. Na consulta toda? A cada 12 segundos ele é interrompido. Ah, entendi. Entendeu? Ele não consegue falar mais que 12 segundos em média, o paciente. Então, assim, o paciente não é escutado. O doutor, eu entendo, porque ele é pressionado, tem que entender rápido, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a qualidade só diminui, o doutor cada vez mais impessoal. Tem doutor que nem examina, nem pega no paciente. Tem doutor que gagueja na técnica. Ou seja, se você fizer um arroz com feijão bem feito, pega na mão, olha no olho, sorriso, abraço. Não vamos pra você ser amigo, não. Para você ter empatia. Empatia não é simpatia, não é ser amigo, best friends forever, não é isso. É você ter empatia pelo problema do outro, você fazer uma escuta ativa, cara, você escutar de verdade. E mais do que escutar, você ter técnicas de comunicação para mostrar para o seu paciente que de fato você escutou. Não é só olhar e balançar a cabeça assim, não, ó, e tá ali no computador. Não, cara, você, do ponto de vista cerebral, você comprovar para ele que você escutou, que você entendeu, você saber o momento de abraçar, um momento de recuar, um momento de chamar mais atenção para aquele momento da fala. Tudo isso é técnica que as pessoas não têm mais. Então, por isso que eu falo, se você fazer uma coisa básica, examinar, conversar, dar um bom diagnóstico, ser mais assertivo, empatia, você arrebenta. Porque hoje o doutor é 5 minutos, nem senta, nem pega, não sei o quê, próximo e tal, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque senão não paga a conta e tal, meu custo fixo é esse, então é pouca conta. No meu custo fica 10 mil, se cada paciente me paga 100, então eu tenho que atender 100 pacientes e tal, o cara faz essa conta e ele desce o bet. Então eu tenho essa teoria. Não, o mercado tá difícil, tá, tem muito médico, tá, não dá para amador, tudo isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, eu vejo essa coisa paradoxal, assim, uma sensação que eu tenho. Cara, não tá muito difícil se diferenciar. E não é se vestir com um costume caro, ou botar um consultório caro, ou você ir numa avenida chique em São Paulo, com puta de um prédio. Não é isso, cara. São coisas básicas que a gente aprendeu lá nos primórdios da medicina. Sim. As pessoas não estão fazendo mais. Mas vamos lá. Pensando agora a gente dividir... antes disso, você, Jonas, está com quantos anos de formado? 10. Você tem a percepção que você perdeu, você manteve, ou você aumentou seu poder de compra? Perdi. Por quê? De onde você tirou essa sensação? Eles chamam de índice do Big Mac. Uma consulta 10 anos atrás pagaria 8 Big Macs. Hoje uma consulta do mesmo plano, do mesma situação, paga 3 a 4 Big Macs. Então, tá comendo menos Big Mac, doutor? Menos Big Mac por consulta. Cara, é verdade, assim,
eu fui fazer essa análise, baseado em dados, baseado em percepção. Aí eu fui pegando, até então eu estava muito ancorado em saúde suplementar, um pouco de SUS, e fui vendo assim, do que eu ganhei a cada ano, sabe? Mas aí tinha variáveis, porque teve ano que eu operei mais, teve ano que eu atendi mais, então a tendência é que cada mais a gente vai, às vezes, atendendo mais, operando mais, e aí você vai ganhando mais, né? Então ficou meio enviesado, assim, em relação a isso. Mas eu vi que mudava muito pouco, de ano a ano, assim, mudava muito pouco. E a inflação comendo, né? Então, teoricamente, eu estava perdendo. Eu só não tive essa percepção, porque já há alguns anos eu fui me desvinculando de plano de saúde, né? Eu fui fazendo essa virada, eu falei assim, não, cara, não faz sentido do ponto de vista das leis econômicas essa questão de um intermediário, precificar, falar o que você vai ganhar, quanto você vai ganhar, botar você dentro do mesmo saco, ou seja, não, você fez doutorado e você não fez nem residência, você é um médico generalista, você vai ganhar às vezes o mesmo valor da consulta, você foi para fora, você não foi. E eu entendo, esse modelo é impossível de construir individualizado para o doutor, então não estou fazendo uma crítica, estou falando que eu não consegui me enquadrar nisso. Ah não, uma fratura de tornozelo é tudo igual, então um pilão, um calcânio paga menos que um tornozelo, e todo mundo sabe que a fratura de calcânio dá muito mais trabalho que um tornozelo, então há distorções em relação à remuneração e complexidade. Quem fez a tabela achava que uma fratura de talos é mais simples que um tornozelo e paga menos. Não, cara, o talos é muito mais difícil. Nossa, mas entendeu? É um ossinho menor, né? Uma fratura do talos tem vários outros processos que são complexos. Inclusive, às vezes tem que quebrar o tornozelo para chegar no talos. Uma fratura, todas são iguais? Não, tem fraturas cominuídas, tem fratura baixa, fratura... Não, cara, eu quero saber se ela é bimaleolar ou bimaleolar. Então, assim, não dá. Então, eu não tive essa percepção por isso. Porque lá, há 5, 6 anos, eu falei assim, opa, não dá, não fecha a conta. Se você paralisa os dados, fecha a conta. Eu tive que montar um outro modelo para não ter essa percepção. Senão, eu teria essa mesma percepção. Agora, vamos um pouco mais adiante, porque às vezes a gente tem ouvintes aqui que estão em vários estágios da carreira. Aí eu peguei e analisei, tudo bem, é um fato. Tivemos perda do poder de compra, entendemos por quê, suas consequências, suas causas, e aí eu fui tentar destrinchar em termos de idade, que aí não chegar no ponto que eu vejo que o médico ele erra demais em planejamento. Quando a gente estratifica por idade, os que mais têm perda real do poder de compra são os doutores acima de 70 anos. Mas é porque ele trabalha menos. Não, mas é comparado com o de 70 10 anos atrás. Não, mas é porque ele diminui e tem outras fontes de renda. Não, isso eu estou pegando baseado no que o doutor de 70 anos declarou em 2012 e que o doutor de 70 anos declarou em 2022. É o que tem o maior poder, a maior perda do poder real de compra. Chega ali a 37%. Aí depois vem os mais jovens, o que sofre menos é aquela idade entre 50 e 60 anos ali, que realmente é o topo da medicina, na minha percepção, é o cara que já está experiente, que tem força de trabalho ainda, então ele ainda consegue dar aquele gás no plantão, consegue pegar ainda uma cirurgia complexa e tem experiência, às vezes consegue valorizar um pouco. Mas de que a gente tira um insight disso? Na sua opinião, o doutor planeja a velhice dele? Não, é 1 ou 2 que faz esse tipo de planejamento. A maioria deixa o pau quebrar. Carpe diem, vive hoje. Os caras o que importa é o prazer, é agora. Tem a crise dos 40, dos 50, quer ser jovem de novo, né? E aí, gastos, né? Muito gasto. Até a própria história natural do planejamento familiar também gera um certo custo, né? A partir dos 50, 60, seus filhos começam a ter custos maiores, né? Que não são só faculdade, só escola. Talvez também contribua com essa perda de poder real de compra. Também tem a questão imobiliária, então talvez em 2012, quem tinha 70 anos, 60, 70 anos, ainda tinha aquela visão dos boomers, né? Dos baby boomers, de ter propriedades. Então talvez parte da renda declarada dele não tenha vindo exclusivamente da medicina. Mas eu acho que você está certo, cara. Quem está entrando agora e tem essa possibilidade de planejar a sua carreira, eles têm que buscar esse caminho da especificação da força de trabalho, ou seja, se você tiver uma força de trabalho igual às outras, o cenário é sombrio. Mas é óbvio que nunca vai haver
todas as especialidades sobrando. Sempre vai ter uma raridade útil. E é nessa raridade útil que ele tem que mirar. Boa. Boa. Então, é isso que eu falo. Você vejo muito, não, Bruno, tá tranquilo, não sei o quê. Você, doutor, hoje, o senhor pensa com o senhor com 70, o que a gente vê é o movimento dos grisalhos nos plantões, cara. Exato. É aquele negócio que eu falo, que é a brincadeira do pega-pega, do pique-pega médico-paciente. Já te contei essa? Não. É o pique-pega do médico-paciente. O que é? O pique-pega é o seguinte. Quando você começa a sua carreira, então, beleza, acabei a residência, isso aqui, monta o consultório, você tá o quê? Você corre atrás do paciente. Certo? Então você vai atrás, faz marketing, não sei o quê, e vai atrás e panfleta e pede indicação e fala com outro colega, você tá ali, mas você tá o quê? Com energia. Se nada, você vai pro plantão, corre atrás do que o SUS te oferece, aceita qualquer plano de saúde, cara, você pega, você é o pegador. Você vai atrás do paciente e você, com observação, você tem energia. Depois você vai, são 3 estágios na minha análise. Depois você vai amadurecendo, chegando ali dos seus 50 anos, que é o topo da medicina, o que acontece? Você começa a correr do paciente. Em que sentido? Não. Cara, esse paciente aqui eu não opero. Você começa a escolher, não, esse aqui é em mira, esse aqui não tem perfil, restringe a minha agenda, agora só atendo tal convênio, agora só atendo particular, agora só atendo 10. Não sei se vai ser assim para frente, porque o cenário é sombrio. Mas hoje, né, quem está nessa fase que soube enxergar a medicina, investiu, fez uma medicina de qualidade, é assim. 50, 60 anos, não. Ó, esse convênio eu não atendo mais. 8 ao meio-dia, um paciente a cada 30 minutos, um paciente por hora. Ele se posicionou e os pacientes vão atrás deles, eles aceitam o que ele coloca como uma brincadeira. Ou seja, agora o pegador está com o paciente. É ele que corre, é ele que define. Chega ali dos 70... O que acontece? Os pacientes começam a te esquecer. Na cabeça dos pacientes, infelizmente, cara, na maioria das vezes, o doutor tá velho, tá ultrapassado, não estuda mais, não vai mais em congresso. Isso eu escuto no meu consultório de doutores que falam, não fui naquele doutor não porque ele tá mais velho. Eu gosto de doutor mais jovem. Aí o que acontece? Inverte lá no começo, o doutor tem que ir atrás do paciente de novo. Só que... Sem energia, professor. Não tem energia. Ele não tem energia de dar 10, 20, 30 plantões noturnos. Ele não tem energia de fazer um marketing, de ir atrás de social sério, de ir atrás de um monte de coisa, de estudar sobre Instagram. Não tem tempo, não tem saco. E aí tá lá com o filho na faculdade, um monte de coisa, não sei o que. Ele não fez seu planejamento, não fez seu colchão econômico, não fez seu plano B da medicina. Não fez nada, ele estava totalmente dependente desse modelo, só que agora ele tem que correr atrás do paciente e não tem mais energia. Então, é isso. A gente tem que fazer planejamentos e pensar, não agora. Agora está tranquilo. No pior das hipóteses, você tora no plantão. Por enquanto. Porque eu lembro quando eu era residente, eu formei no HC da FMG em BH. Quem é de BH sabe. Para onde a gente ia? Betim. Pô, Betim lindo, plantão do residente. O meu chefe era meu R3. O chefe do plantão de Betim era um R3. Tava conversando com os colegas agora lá, rapaz, não tem plantão em Betim para ortopedista. Ah não, eu quero dar plantão em Betim. Não tem, tá tudo cheio. João 23, que é igual ao Hugo aqui, sábado à noite, que sobrava. Às vezes eu era estagiário de ortopedia à época, eu ia lá e ajudava, ficava lá com os caras, era fominha, ficava à noite tocando ficha. Tá cheio lá, tem gente, tem fila de espera. Ou seja, cada vez vai pagar menos, tem fila de espera, muita gente querendo. Então é isso que está acontecendo. Então, nem plantão vai ter para o doutor mais velho. Então, cara, não vai ter energia, vai ter que correr atrás de paciente, e nem se ele tivesse energia não vai ter mais, cara. Então, assim, mais do que nunca, o planejamento para a idade mais velha, e os dados mostram que você, se seguir, você vai perder o seu poder de compra ainda mais, você tem que se planejar. Então, você montar modelos hoje, estratégias, saber hoje o médico não é só técnico, ele é empreendedor, ele sim, tem que entender de marketing, tem que entender de dados, de plataformas digitais, tem que entender de tráfego pago, tem que entender de tráfego orgânico, tem que entender essas coisas todas, porque não tá mais para amador. Hoje você ainda vai, eu vejo, não, mas a minha agenda tá cheia.
Hoje, a banana está cheia, mas com um sistema onde você só perde o poder de compra. Não segue a inflação. Vamos lá, para a gente fechar. E qual, na sua opinião, perspectivas até 2035 ou até 2030, daqui 10 anos? Como é que vai ser, doutorância? Como estaremos em relação ao poder de compra? Eu acho que vai ficar um pouco mais extremo esse cenário que a gente está vendo agora. Então, o trabalho do clínico geral vai ficar mais difícil ainda, mais agressivo quanto ao clínico. O valor continuará muito abaixo do valor esperado. Mas, por outro lado, eu acho que vai manter esse abismo entre o especialista que tem esse domínio, essa capacidade de selecionar quem que ele opera, quem que ele não opera, consegue cobrar fee for service, então ele faz a cirurgia e recebe por ela um honorário da cirurgia. Outros procedimentos também de subespecialistas que utilizam tecnologia, isso vai continuar sendo valorizado. Não sei, não tem como a gente prever o futuro, né? Se a gente continuar nesse caminho, eu acho que é mais ou menos isso. Duas classes médicas. Uma classe em que fez o planejamento, conseguiu se posicionar estrategicamente e se tornou esse 1 a 2% dos médicos que consegue receber o valor que é merecido, e os outros 98% de médicos que estão lutando para ficar com a cabeça acima d'água. Assim, eu acho que é um fato. Só você pegar o que é a projeção. Baseado não em AX, baseado em número de faculdades abertas e número de vagas oferecidas. Nós seremos 1.150.000 médicos. Ou seja, quase vai dobrar nos próximos 10 anos. A oferta vai aumentar. Me mostra alguma coisa onde a oferta aumentou e o valor continuou o mesmo ou aumentou. Geralmente, se a oferta aumenta, geralmente o valor diminui. Então, por esse lado, a tendência é que o poder de compra diminua. Esse é um fato. Segunda coisa, se a gente pegar baseado, então, do que aconteceu em outras classes quando essa demanda aumentou. Eu fiz uma projeção aqui, então, 2025 a 2035 haverá, em números absolutos, segundo a projeção do pessoal da USP, um aumento de 81% no número de médicos. Colocando só por esse aumento da demanda, há projeções, seguindo essa variação de oferta, de uma perda de poder de compra entre 6% e 16%. Então é isso que estatisticamente é esperado acontecer nos próximos 10 anos. Haver uma perda do poder de compra. E outra coisa, aí são as variáveis que a gente colocou. O plano de saúde vai ficar cada vez mais poderoso, o médico cada vez menos poderoso, vai ser cada vez mais achatado nas suas remunerações, cada vez menos poder de barganha, de negociação, cada vez mais o custo só aumentando, dolarizado na sua moeda, só desvalorizando. Isso é uma tendência. Se continuar, só se houver alguma coisa milagrosa, que a coisa que o prognóstico não é um pouco assim, sombrio, digamos assim, infelizmente. Então, isso não está no nosso controle. Eu gosto muito do pensamento estoico. Né? Doutor, isso aí vai acontecer com, sem ou apesar de você. E você não controla. O que você controla é do seu consultório para dentro. O que você controla são suas ações, como você vai se preparar para isso, como é que você vai se treinar para isso, como é que você vai planejar para isso, quais vão ser as estratégias que você vai fazer. Porque vai ficar ruim para todo mundo, para você e para o seu concorrente. É o que você falou, sempre haverão outliers. Caras que se prepararam para esse cenário e vão continuar havendo esses fora da curva, com rendas altíssimas. Tem doutor que ganha 500 mil por mês, 700 mil por mês, com medicina. Medicina, com suas mãos, trabalhando, operando, fazendo a coisa acontecer. E te falo, não é se matando de trabalhar, não. Trabalha muito, mas também não é assim. Tem médicos que conseguiram isso, se posicionar e ter um procedimento que ele cobra 50 mil, 60 mil por uma cirurgia. Tem. Eu já peguei, eu vi com meus olhos. Veio um paciente em mim
Isso não foi agora não, isso já foi ali 2, 3 anos atrás. Ele veio em mim que ele tinha ido em São Paulo para fazer uma cirurgia, então ele me trouxe o orçamento. O doutor cobrou de honorário médico R$98 mil. Estava escrito lá. Certa vez também, isso já há alguns anos, veio uma paciente no meu consultório, tinha ido no doutor famoso no Einstein de São Paulo para operar no Joanete. Antes da pandemia, o honorário do doutor era R$50 mil para operar no Joanete. Nossa. E sabe o que a paciente falou para mim à época? Não, doutor, eu pagaria 30. Mas ele, quando eu tentei negociar, sabe o que ele falou para mim? Não, esse é o valor. Caraca. Eu sei que é caro, mas aqui o valor é esse, a gente não negocia. Então, sempre haverão colegas assim. Cabe a nós montarmos estratégia para saber. E outra, não tem um valor absoluto que é verdade, é o que você fica satisfeito. Eu sempre falo, Bruno, então me dá na prática. O que é um parâmetro bom? O que é bom para você? Para você ganhar e você achar que você fica satisfeito? Não é valor absoluto. Para mim, não é. É o quê? É o paciente me ligar 3 horas da manhã porque ele está com uma dor no pós-operatório e eu atender sem nenhum raiva, sem nenhuma indignação, porque às 3 horas da manhã ele está me ligando por uma coisa que não precisava ligar naquele momento. Ou ele está ligando porque está com uma dor de cefaleia pós-hack, não é uma coisa que ele precisava me acordar 3 horas da manhã, ele poderia esperar outro dia, me ligar, avisar, não é uma complicação minha, é da anestesia. Eu atendo com o maior prazer. Aí você tem que saber o valor que te faz você fazer isso, o valor que faz, não. Doutor, eu estou chegando aqui no hospital que eu estou com muita dor. Eu queria que você viesse me ver. Estou indo agora, na hora. Eu acho que é isso, entendeu? É você se sentir satisfeito e recompensado, porque nada mais é uma troca. E você se sentiu justo, recompensado, você se sentiu valorizado, cara, você vai, é isso. É isso que é para mim um honorário justo. É um honorário digno, um honorário que eu luto por ele, é esse. Eu não vou ficar grilado. Até devendo domingo, vou. Aqui meu telefone pessoal pode me mencionar quando você quiser e eu vou responder em você em menos de 10 minutos. Para mim, esse que é o parâmetro que eu uso. Bom, um bate-bola rapidão aqui então pra gente finalizar. Gostei da conversa. foi massa. Foi legal, tá aí os dados, queira você aceite ou não, teve um pouco de pessoalidade, de opiniões, mas são dados. É o que é e pronto, acabou. Então, bate-bola rápido. Você acha que a especialização ainda vai proteger o doutor em relação ao poder de compra? Ou seja, você ser mais especialista, você vai estar menos à mercê da inflação e dessas coisas todas? Sim, acredito que é o único caminho do médico hoje. É ser um especialista. Eu vejo também assim, infelizmente o generalista, em média, na grande maioria das vezes, ele vai ser cada vez mais não valorizado. Apesar de que para o sistema ele é muito bom, porque ele é menos oneroso. Mas tem outro fator que para o generalista vai começar a pesar, que é o fato de que as consultas com o envelhecimento da população e aumento de doenças crônicas vão se tornar cada dia mais complexas. Sim. Então não vai ficar tão fácil manejar, né? Ele fazer o dobro. Antigamente, a população tinha um jeito parecido. Agora, com o avanço da medicina e as técnicas de sobrevida, o paciente chega para você hoje numa consulta generalista com umas 18 doenças para você entender, avaliar, fazer conta, classificar, estabelecer protocolo de tratamento. Se faz a consulta generalista bem feita hoje, você não faz ela em menos de 40 minutos. Não, nunca. 1h30 é consulta de geriatra. Você não consegue fazer o dobro. Exato, você não consegue fazer o dobro. Então, essa ferramenta de aumentar o número de consultas realizadas para poder ganhar mais, vai ficar cada vez menos útil para o médico generalista. Consultório próprio ainda vale a pena? É uma boa pergunta. Consultório próprio ainda vale a pena? Boa pergunta, talvez não. Eu acho que se você tiver a expertise de ser o super especialista, você tem o poder de barganha, de chegar para uma grande rede e falar, eu quero um consultório aí, vocês querem? Ele, nossa, que isso, doutor, queremos você aqui. E aí eles vão te receber lá de braços abertos, talvez oferecer um consultório lá para você atender. Doutor, a gente tem um consultório 14 nas quintas-feiras, quer? Aí você fala, quero. Eu acho que muito mais fundamental do que o consultório particular é a expertise. Mas sim, se você tiver um consultório é muito bom também. Mas eu acho que secundário em relação à expertise. Vale a pena ou não vale ainda? Beleza. Vale a pena.
Também acho que vale. Também acho que o consultório ainda vale a pena, porque é sua aposentadoria, é seu, você coloca as suas regras e aí cabe você ou não a definir o que vai ser seu indexador. Se vai ser o plano de saúde, se você vai querer ter SUS no seu consultório, se você vai querer só particular, mas ele é seu. Não é por vaidade, não. Não é questão, você pode, eu não tenho um consultório só meu, eu divido o consultório, mas tal dia, tal horário ali, ele tá para mim, sabe? E ali eu tenho a minha secretária individual, eu faço minhas regras, eu faço meus protocolos, eu faço o meu fluxo, eu faço os touch points entre eu e o paciente, então eu controlo o meu meio de produção muito melhor do que às vezes eu concordo com você, mas ruim de a gente ir para uma grande rede, você está na regra das grandes redes. Então às vezes você não consegue fazer uma coisa customizada para a sua dor. Por exemplo, você trabalha com joanete. E aí você precisa que o paciente já venha e já faça a radiografia e já fique pronto no mesmo tempo e tal. Pode ser que naquela rede fala, não, a prioridade aqui é da urgência e a radiografia não dá para fazer agora e já ficar pronto para você ver. Não, então provavelmente é uma rede que você que é o especialista não vai ter que se associar. Isso. Agora, eu acho que existem redes que vão te dar essa discricionariedade. Se você tiver o poder de barganha, você ditar as suas regras. Exato, você é o cara do joanete. Sim. Você chega na rede, provavelmente eles chegam em você. Não, tem movimentos disso em São Paulo. Eu conheço doutores famosos que tinham uma mega operação e o Einstein chegou para ele, doutor, o que você precisa para você ficar dentro do Einstein? Ele falou, eu quero isso. Aquele Einstein falou assim, beleza. O Einstein não, o Einstein é muito profissional do que nós. Só do que esse doutor gera de exame lá dentro da instituição, tá pago tudo do que o Einstein fez. Sim, é bom para os dois. É bom para os dois, exatamente. Plantão, vai virar commodity ou já virou? Já virou. Até o do especialista. Concordo plenamente, os números falam isso, né? Commodity aí sim não há negócio nenhum de você ser qualificado, não. Preciso de um plantonista aqui. E o paciente vê assim também. Já reparou? Eu fui lá, mas ele é plantonista, não sei se dá para confiar nele. Então vem aqui, eu escuto os dias do consultório. Eu fui no plantão lá, mas você sabe como que é, né, doutor? Plantão, né? Então vem aqui para pegar uma opinião de um especialista. Exato. Às vezes o cara que tá no plantão era especialista também, mas o paciente não tem essa percepção. Não. Então acho que é commodity, tanto do ponto de vista de pagamento, tanto do ponto de vista de percepção do cliente, do paciente. As duas coisas. O médico do futuro será mais técnico ou empreendedor? O bom médico do futuro, ele vai empreender com técnica. Não acho que tem como fugir da técnica. Tem que ter técnica, mas ele vai passar a ter técnica de empreendedorismo, eu imagino, né? Mas vamos lá, ele vai ser mais técnico ou mais empreendedor? Mais técnico do ponto de vista médico? Não é o que você acha que é importante, o que você acha que vai acontecer. Na média, os médicos do futuro, em 10 anos, vão ser mais técnicos ou mais empreendedores? Eu acho que vão ser mais empreendedores. Eu também sinto isso. Eles vão ser forçados a empreender, né? Mas provavelmente vão empreender sem planejamento. Sabe por quê? Porque a gente vê mais ou menos isso. Tem um monte de cara que fala assim, não, e não é nem isso. Assim, você vê muita gente deixando de lado a técnica, fala assim, não, vou fazer residência. Vou fazer uma pós de 6 meses e vou descer o batch. Isso. E pensa nos números. Então ele deixou de lado um pouco a técnica e focou muito mais no empreendedorismo. A gente está vendo esse movimento, né? Eu acho que não é nem muito lá nem muito cá. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Eu acho que a tendência é o médico ser mais empreendedor, mas eu acho que vai passar do ponto, assim, se continuar nessa velocidade, na minha opinião. Bom, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Algum encerramento, algum pensamento, alguma frase de otimismo, de pessimismo, de realismo? Eu tendo a ser pessimista, tentar buscar um otimismo. Se existe alguma perspectiva otimista, é um retorno da medicina à virtude, à técnica, à saúde. Se ela continuar nesse caminho do capital, 100% pautada pela força e poder da máquina, cara, vai ficar difícil.
Porque uma coisa é a gente falar disso do ponto de vista abstrato. Ah, isso, mais porcentagem, menos, custos, número de pessoas. E quando for minha mãe? Minha mãe adoece, eu vou levar ela com medo, dependendo da unidade que eu levá-la. Porque eu sei que a qualidade técnica do médico diminuiu, porque eu sei que a pessoa que está lá pode ser aquele que aceitou o valor baixo do plantão. Entende? Então, assim, eu acho que isso também se atrela a um problema de crise social, que é o problema da crise das virtudes modernas, né? Então, eu acho que se fosse possível, seria legal que as pessoas abrissem os olhos para esse problema e voltassem à busca da excelência técnica e não a uma busca de acúmulo absoluto de capital. Mas, bom, se houver algum otimismo, é nesse caminho. Bom, eu vou encerrar falando que calma, doutor, você não está ficando pobre, você não é pobre. Ok, obrigado. Os dados mostram que, né, que você está pobre, realmente só que o cenário é desafiador. Fica claro que o modelo tradicional está se esgotando da carreira médica. O seu poder de compra ele está diminuindo, isso é um fato. Então é preciso que você comece a entender como é que funciona o jogo, você saber se adequar ao jogo e você se profissionalizar em relação ao jogo. E aí sim, estudando, lendo, perguntando, conversando com pessoas que já passaram por isso, que já sabem que você julga que estão à frente do que é a média, e fazendo mastermind, conversando com seus sócios, isso tudo é uma coisa muito importante, porque de fato é questão de sobrevivência mesmo, né? Você ficar um pouco mais profissional. E concordo plenamente, com muito cuidado de não perder empatia, de não perder a técnica, de não lembrar qual que é o nosso propósito, né? No final do dia é o paciente, né? E eu acho que eu nunca pensei o quanto ganhar, ou quanto ganhar e nada. Não é papo de cor, nada não, é questão de, assim, cara, é consequência. Se você faz as coisas bem feitas, com intencionalidade, visando sempre, não um erro, isso eu vejo um erro demais, não, mas para mim é melhor, é mais confortável, não. Para mim o jogo mudou quando parece uma coisa boba, mas mudou completamente quando eu foquei no paciente. Tudo pelo paciente. Tudo que eu faço é pensando em pró e o que vai ser melhor para ele mudou porque o paciente consegue enxergar isso. Então, para mim, eu acho que essa mensagem o final, sim, o prognóstico é sombrio, é difícil, perda do poder de compra, achatamento salarial, muita gente no mercado, isso é um fato. Mas, como tudo, sempre haverão aqueles que, como você falou, bota a cabeça para cima da lama. Quando eu tive a minha formação, essa história boa, eu tinha minha formação em Belo Horizonte. E aí eu comentava na época de residência, não, eu vou voltar para Goiânia porque minha família está lá e é onde eu quero morar, onde eu quero ficar. Não teve um que falou, cara, você vai arrebentar lá. Vai ser bom demais. Não falar assim, cara, Goiânia é osso, hein? Fechado, só tem doutor, dono de hospital, eles fecham o mercado, só entra quem é filho, vai ser difícil. Meu irmão foi pra lá e não deu certo e saiu, não aguentou, você vai ficar dando plantão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, tudo isso era verdade? Era. Mas quando você falava que você queria fazer uma federal, alguém falava assim, não, cara, é tranquilo, vai lá. Todo mundo falava o quê? Cara, impossível. Impossível você passar. É muito difícil. É impossível. É só o cara fora da curva, não sei o que, blá, 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 blá. O ser humano é assim, cara, ele nunca te estimula. E você fez. A mesma coisa pra mim. Falei, cara, eu sei que é. E eu vou me preparar para ir rompendo o sistema e conseguir. Hoje eu sou super satisfeito aqui em Goiânia, sem dúvida. Depois de eu vim para cá em 2012, então já são quase 15 anos, né? 14 para 15 anos que eu estou aqui como profissional e sou super satisfeito. Então é tudo questão realmente de intencionalidade e planejar e seguir o seu planejamento e fazer e errar pequeno e consertar rápido e você ir crescendo. E você realmente, eu sempre planejei o ciclo meu profissional a cada 5 anos, onde eu quero chegar em cada 5 anos e o que eu preciso, os processos que eu preciso fazer e julgo ser necessário para chegar naquele ponto em 5 anos. Bom, acho que a gente já se deu demais, o
Kaique está aqui de braço cruzado aqui, já querendo que acaba. O assunto é muito legal, acho que a gente começou o ano arrebentando. E aí, se você é médico, gestor, estudante, eu acho que essa conversa ela precisa continuar. Então, galera, compartilha, questiona, principalmente. Planeja a sua vida para sua velhice. Tem intencionalidade e se você acha que precisa de ajuda, estamos aqui para isso. Até o próximo episódio. Tchau!